Salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras, rapaziada. E comemorando muito essa grande vitória para cima do Grêmio. Alguns vão dizer uma grande vitória por 1-0. Cara, só vai dizer isso quem não viu o jogo. Primeiro tempo, já fomos melhor que o Grêmio, mas o segundo tempo todo, cara, a gente amassou o Grêmio. Foi verdadeiramente um massacre. A gente amassou o Grêmio. Então, rapaziada, não tem questionamento, não tem mimimi. O Renato Gaúcho, irmão, teve que, o time do Palmeiras é muito melhor, é muito mais qualificado, e pererê. Irmão, o Renato Gaúcho, que sempre fala pra caramba, fala um monte de besteira, não teve o que falar, rapaziada. O Palmeiras amassou o Grêmio e esse é o fato. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aí o Sport Center, trazendo aí o pós-jogo do nosso Verdão. Começar com o jogo de agora a pouco, né, André? Claro. Que tal? Tudo bem, Edu? Tudo bem, você? Boa noite a todos. Ontem a gente falava, eu com o Elton Serra aqui, que a gente esperava um Palmeiras em cima e um Grêmio mais defensivo, mas não esperava tanto assim, com tanto ataque do Palmeiras e um Grêmio tão recuado. Pois é, Edu, vamos direto para o segundo tempo, porque durante o primeiro tempo o Palmeiras careceu de mais energia, um pouco mais de ênfase nos seus movimentos ofensivos e algo que não acontece com frequência, pelo menos nessa era de comando do Abel Ferreira. No intervalo do jogo, na saída do campo, os jogadores foram até criticados pela torcida presente ao Allianz Parque. Mas aí, no segundo tempo, o que se viu durante mais ou menos uns 20 minutos, talvez um pouco mais do que isso, foi um volume ofensivo, uma intensidade na pressão, uma quantidade de oportunidades, uma dose de trabalho para o Marquezin, que ele provavelmente não teve nesse campeonato inteiro. Uma daquelas situações num jogo de futebol que, pelo que estava acontecendo, todo mundo vendo a partida pensou: ou o Palmeiras vai fazer um gol, enquanto a gente continua vendo cenas do primeiro tempo, esse gol foi anulado corretamente por impedimento, mas todo mundo que via a partida falava: ou o Palmeiras vai fazer um gol, ou esse jogo vai ficar na história como uma dessas ocorrências do futebol em que o volume, o desempenho, a quantidade de oportunidades, infelizmente, para o time que teve tudo isso, não levaram a uma vitória, a uma mexida no placar. E aí, assim, o fato de ter sido o artilheiro do campeonato, o menino Estevão, com 17 anos, que faz tantas assistências e faz tantos gols, ninguém fez mais do que ele no Campeonato Brasileiro de 2024, também não é uma surpresa para ninguém. Dudu entrou no jogo a pedido do torcedor, pedido obedecido quase que imediatamente pelo técnico do Palmeiras. O Allianz pediu Dudu, o Dudu entrou, a jogada dele cortando da esquerda para o centro para bater no gol foi metade do gol, porque o Marquezin soltou no pé do Estevão, que só teve o trabalho de tocar na bola e dar ao Palmeiras um gol que faz com que essa diferença, momentaneamente pelo menos, fique em 3 pontos. É claro que o Botafogo ainda vai jogar, mas o Palmeiras não podia desperdiçar os 3 pontos hoje, especialmente depois do que fez nesses 25 minutos durante o segundo tempo. A quantidade de gols perdidos, né? Essa do Gomes foi uma das mais impressionantes. O gol se apresentou para ele a uma pequena distância. Essa foi mais uma do Estevão, ele já fez gols assim, o Marquezin foi buscar. Outras oportunidades foram criadas porque a bola não saía. Estevão dominando na meia-lua e batendo na trave. A facilidade com que ele domina, e né? Aí o Dudu, parece fácil. Aí é o lance do gol. Ele pedala e bate. A bola procura o Estevão. Vacilo do Reinaldo ou não? Não sei se dá para dizer assim. Muitos vacilos foram cometidos defensivamente pelo Grêmio nesse período do segundo tempo até o gol sair, porque esse gol poderia ter acontecido em outras jogadas. E imediatamente após o gol, o Renato faz 3 substituições. Ele estava preparando 2, acabou fazendo 3. É aquela situação de um time que aparentemente está muito satisfeito com o 0-0 fora de casa, muito tranquilo, querendo que o tempo passe mais rápido. Isso não acontece. Leva um gol, quer mudar tudo. O gol foi à altura dos 30 minutos.
o Grêmio não conseguiu fazer nada depois disso. E no primeiro tempo a gente já viu o Marquezinho demorando para levantar, fazendo uma cera, né? O Grêmio teve uma boa chance no primeiro tempo. Uma bola que o Murilo corta do Vila Sante bem no começo ali. E depois no segundo tempo mais 2 boas chances no contra-ataque. Mas foi um massacre de chutes a gol, de tentativas como essa aí. Passou raspando o gol do Marquezinho essa chance. E mais uma vez o Estevão aparecendo, realmente uma atuação de gala, mais no segundo tempo, do garoto muito bom de bola do Palmeiras, que está com malas prontas, como se diz, para ir jogar pelo Chelsea, mas não joga o próximo jogo contra o Bahia, porque na comemoração foi na arquibancada e ele não sabia que não podia. Bom, e tudo isso que a gente viu, esse massacre no segundo tempo, teve vaia no intervalo. O torcedor reclamando que o Palmeiras está com muita folga e que o brasileiro é obrigação. Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas a posse de bola, no final das contas, ficou muito maior do Palmeiras, 62% contra 38% do Grêmio, 33 contra 6 em finalizações, 33, 14 certas. O Marquezinho trabalhou bastante, uma só do Grêmio, grandes chances 5-3, ações na área rival 51-14. O Palmeiras teve 49 bolas recuperadas contra 32 do Grêmio. Os números dizem muito do que foi o jogo, André. Os números podem mostrar tudo isso e o placar ser ao contrário, né? O placar ser uma vitória do Grêmio, o futebol permite isso. Jogos volta e meia acontecem aí com 65%, 70% de posse para um time, 15-2 em finalizações, 0-0, 1-1. Ou o time que teve todo esse volume ofensivo não conseguiu marcar e perdeu. Na maioria das vezes, é claro. Quem joga, quem trabalha, quem procura, quem tem chances, quem perde gols, quem tenta, insiste, não para, acaba encontrando a sua recompensa. O Palmeiras encontrou hoje nos pés do seu menino milagroso. Esse rapaz eu ia falar moleque, pode parecer desrespeitoso, né? É claro que não seria da minha parte. Mas esse menino é realmente uma coisa muito diferente no nosso futebol. O Palmeiras já o trata como o craque do time, os jogadores, os companheiros dele agem assim e é perfeitamente apropriado que o façam. Hoje ele tentou de todos os jeitos no segundo tempo e conseguiu num rebote. Normalmente é o gol que o centroavante faz, né? Ele aparece em todos os lugares no campo de ataque e dá um jeito de marcar. Já que falamos do Estevão, põe na tela números do menino, do garoto. Menino milagroso. 17 anos, né? Ontem a gente falava que ele tem quase metade da idade do Bright White, que tem 33. A gente comparou as possibilidades dos dois decidirem o jogo, né? E acabou que realmente o brasileiro fez muito mais que o dinamarquês do Grêmio. E com metade da idade, né? Então, olha, o que é isso? 20 participações em gols do Estevão. O Pedro, é verdade que está contundido, mas teve 16, o Pedro do Flamengo. O Hulk do Galo teve 14, Lucas Moura do São Paulo 13, empatado com o Yuri Alberto do Corinthians também 13, o Alejandro do Vitória e o Rodrigo Garro do Corinthians. O Estevão é o artilheiro do campeonato e também é o garçom principal deste torneio. Eu vou pedir para a nossa produção, se é possível, não está combinado exatamente isso, a gente pode ouvir o intervalo quando a torcida canta e vaia. Sim. E aí a gente fala mais sobre esse Palmeiras. Ó. É isso, né? A torcida descontente no Allianz Parque, especialmente depois da derrota no derby contra o Corinthians. No outro jogo foi um empate contra o Fortaleza. O torcedor viu a distância aumentando demais para o Botafogo, mas agora caiu. O segundo tempo mudou e aí só tivemos aplausos para o Palmeiras. E a diferença caiu para 3 pontos, André. O mesmo torcedor que estava ali preocupado, tenho certeza que agora, nesse momento, está falando, dá para ser tricampeão, hein? Esses apupos foram direcionados aos jogadores do Palmeiras no final do primeiro tempo, quando o time não fazia uma boa partida, uma partida brilhante, mas também não era um jogo tremendamente ruim para que o time merecesse críticas por esse jogo, por essa metade, digamos, de atuação contra o Grêmio na noite dessa sexta-feira. O que acontece e o que leva a esse tipo de reação de muitas torcidas, não só a do Palmeiras, basicamente é
a repercussão não só de uma derrota para o seu maior rival, o Palmeiras na segunda-feira, há poucos dias, perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena pelo mesmo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o Botafogo venceu o Vasco, a diferença foi para 6 pontos, o título ficou muito mais difícil, o torcedor está descontente. É esse torcedor mal acostumado, entre aspas, com uma era de conquistas em praticamente todas as temporadas. Se o Palmeiras não for campeão brasileiro, esse ano ele não vai ter conquistas importantes, daquelas que no início de cada ano povoam a ilusão do torcedor palmeirense. E ele sabe que o time dele é capaz de se aproximar e de conquistar esses troféus. Em 2024, se não for campeão brasileiro, e seria mais uma vez campeão brasileiro, tricampeão, vai ser uma temporada diferente das últimas. Para mim, assim, a minha impressão é que há um pouco de exagero aí nessa questão de muita folga e pouca obrigação, é isso? É muita folga, o brasileiro é obrigação. É isso, mas assim, a questão das folgas é que o Palmeiras teve 9 dias de trabalho, trabalhou 7 desses 9 antes do jogo com o Corinthians, foram 2 dias de folga para o elenco. O Abel foi visto no treino da Fórmula 1. Isso eu acho que pesou demais, né? A imagem dele nos boxes e tudo. Mas, gente, quando você tem uma semana inteira de trabalho, o normal, e o próprio Abel já falou isso outras vezes, trabalhar todos os dias, exceto um. Os jogadores têm um dia de folga, que não fazem nada. 9 dias. O Abel deu 2 folgas. Será que foi por isso que o Palmeiras não fez o jogo que queria ter feito na Neoquímica Arena contra o Corinthians e perdeu? É claro que não. E o Abel, na sexta-feira, cometeu um grande pecado, aparecer publicamente no treino da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Os jogadores e os treinadores, eles têm vida também, e eles têm seus próprios interesses. Então, o clube determinou a escala, digamos, de trabalho, e esta escala tinha 2 dias de folga. Se o Palmeiras tivesse ganhado do Corinthians, e poderia ter ganhado se fizesse um gol ou 2 na primeira meia hora de jogo, alguém estaria reclamando? Não. Alguém falaria que o Abel não deveria ter ido ao treino da Fórmula 1 na sexta-feira? As coisas não podem ser feitas de trás para frente. Esse é o problema. E ainda mais um técnico que se dedica tanto ao trabalho dele no Palmeiras, né? Como a gente sabe. Bom, só para registrar aqui, não é mole não, é muita folga para pouca obrigação, né? Sim. E o nosso Elton Serra manda informação aqui, ele em parceria com o nosso Data ESPN. 33 finalizações do Palmeiras, é a segunda maior marca do Campeonato Brasileiro da Série A, só perde para o número de ataques do Corinthians contra o Juventude em agosto. 1-1 naquele jogo, o Corinthians finalizou 34 vezes. Eu chamei ele de chinelinho ontem e ele vem e traz informação. Boa, Elton, meu parceiro. Fala, rapaziada. Então, por hoje, cara, é só comemoração. A gente se aproxima novamente do Botafogo. A gente sabe que o Botafogo vai jogar ainda amanhã e, assim, tem grande possibilidade de vencer o Cuiabá, mas a gente tá torcendo pelo Cuiabá, que o Cuiabá pelo menos vai arrumar um empatezinho contra o Botafogo, roubar aí 2 pontos pelo menos dele e a gente vai diminuir essa diferença, né? Então hoje vamos dormir ali faltando 3 pontos para alcançar o Botafogo. Eu acredito que até a rodada que a gente vai jogar diretamente, o confronto direto contra o Botafogo, a gente, no jogo contra o Botafogo, vai ser o marco, tá, da nossa virada nesse campeonato, que contra o Botafogo a gente vai ganhar eles e vai passar eles na tabela. Então eu acredito, pelo futebol que o Palmeiras jogou hoje, primeiro tempo mais ou menos, mas o Abel teve a humildade de olhar, falar assim, não, vou mudar para o segundo tempo, e o segundo tempo foi um massacre, verdadeiramente um massacre, rapaziada, tanto que foi agora a gente ficou só atrás do Corinthians, mas nós fizemos 33 finalizações. Sabe o que é isso, cara? 33 finalizações? É até estranho, só teve um gol. O goleiro do Grêmio jogou muito. Se não fosse o goleiro, cara, ter brilhado, a gente teria feito no mínimo de 3-4-0. Que isso, cara? Quem viu o jogo, viu o volume de jogo do Palmeiras, segundo tempo, a gente amassou. O Grêmio não jogou nada no segundo tempo. Não é por falta... Eles têm as qualidades deles, mas não foi falta de interesse do Grêmio. Foi muita bola que o Palmeiras jogou no segundo tempo.
Então não tem questionamento, foi uma vitória maiúscula do Palmeiras, mostrando que sim, a gente vai para cima. E o Botafogo, se pipocar, que a gente acredita que vai pipocar, a gente vai chegar nele. Então, rapaziada, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like, porque aí sempre vai chegar os vídeos do canal para você, que a gente vai acompanhar essa final de campeonato e a gente vai ser campeão do Brasileiro de 2024. Valeu, rapaziada. Quem acredita nisso, deixa nos comentários aí. Eu acredito. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.